A cada ano, mais de 40 milhões de carros saem de cena no mundo. Imagine uma cordilheira de metal, vidro e borracha, que se estende até o horizonte. Mas para a África, isso não é lixo. É um verdadeiro tesouro. Em Lagos, no coração da Nigéria, funciona o maior mercado de peças de carro usadas do mundo, onde trabalham dezenas de milhares de pessoas, e o nível de reaproveitamento de peças atinge incríveis 95%. Aqui, cada parafuso, cada válvula e até um farol quebrado ganha uma segunda vida. Agora imagine, um pedaço de um velho Volkswagen que um dia rodou em Berlim pode se tornar parte de um novo arranha-céu em Lagos. Assista até o final e você descobrirá um segredo que mudará sua percepção sobre a morte de um carro. Tudo começa no caos de um porto ou na periferia de uma cidade gigante como Lagos. Um campo enorme e sem fim, que se estende até o horizonte, coberto não por montanhas, mas por cordilheiras inteiras de carros mortos. É um cemitério e, ao mesmo tempo, uma maternidade. Aqui estão os europeus cansados, velhos Peugeots e Volkswagens que um dia rodaram em estradas perfeitas da Alemanha. E ao lado deles, os resistentes japoneses, Toyotas e Nissans, que sobreviveram a mais de uma estação chuvosa. O ar aqui é denso e pesado, cheira a óleo velho, metal aquecido pelo sol e borracha queimada. E sobre tudo isso, há um zumbido contínuo. O ranger do metal, o som do martelo, o chiado das máquinas de solda. Isso não é uma fábrica, é um organismo vivo. E é neste organismo que entra um novo paciente, um velho Toyota Corolla, abatido pela vida. Sua jornada pelas estradas do mundo terminou. Começa sua jornada em pedaços. Mal ele esfria e um bando de cirurgiões o ataca. Não são robôs, são pessoas, cada uma delas um especialista. Aqui não há esteira, há equipes. A primeira equipe, armada apenas com chaves e chaves de fenda, mergulha no interior do carro. Em questão de minutos, saem de lá os assentos, os painéis das portas, o painel de instrumentos, o volante. Cada elemento é cuidadosamente inspecionado. Se o assento estiver apenas sujo, será levado para a lavagem, limpo e vendido como pronto. Se o estofamento estiver rasgado, será removido e a estrutura irá para um soldador, que a consertará e preparará para um novo estofamento. O painel de instrumentos será desmontado em seus componentes: velocímetro, tacômetro, botões. Tudo isso são mercadorias valiosas e separadas. Enquanto a primeira equipe vasculha o interior, a segunda já abre o capô. São os cirurgiões cardíacos. Seu objetivo é o coração do carro, o motor e a caixa de câmbio. Com uma velocidade e coordenação incríveis, eles desconectam todas as mangueiras, fios e fixações. Em seguida, com um simples guincho de corrente, passado por uma viga enferrujada, eles arrancam todo o conjunto de força de seu leito. O motor não é enviado para mais via fundição? Oh, não! É o tesouro mais valioso. Ele será levado para uma oficina, onde será completamente desmontado até o último parafuso. Cada peça, pistões, válvulas, virabrequim, será cuidadosamente lavada em gasolina, verificada quanto ao desgaste. Se a peça estiver boa, irá para o banco de órgãos, para o reparo de outros motores. Se estiver gasta, será restaurada ou vendida como sucata. Com vários desses motores mortos, um gênio mecânico local pode montar um que funcionará por mais 10 anos. Enquanto isso, perto do nosso Toyota, a terceira equipe já está trabalhando: os cosmetologistas.
Eles removem os painéis da carroceria, portas, paralamas, capô, para-choques. Cada peça é avaliada. Se a porta estiver intacta, será simplesmente vendida. Se tiver um amassado, não há problema. Ela será levada a um funileiro, um verdadeiro escultor de metal. Com um martelo, uma bigorna e um incrível senso de metal, ele desamassará o local de tal forma que será quase imperceptível. Em seguida, a peça será pintada e vendida como quase nova. Até um farol quebrado não é lixo. Dele, pedaços inteiros de vidro serão cuidadosamente removidos, que poderão ser usados para reparar outro farol. Mas isso não é tudo. Há também os neurologistas e os cirurgiões vasculares. Eles retiram cuidadosamente toda a fiação do carro. Não é apenas um monte de cobre, é um sistema pronto, que pode ser instalado em outro carro. Radiadores, alternadores, motores de partida, bombas de combustível. Tudo isso são órgãos valiosos e separados, que são removidos, verificados, reparados e voltam à ativa. Até os discos de freio, se não estiverem muito gastos, serão retificados e vendidos. O vidro é cuidadosamente cortado para ser vendido a quem o quebrou. Amortecedores, molas, braços de suspensão, tudo é aproveitado. E então, depois de algumas horas, no local onde o carro estava, resta apenas um esqueleto nu e mutilado. Uma carroceria sem portas, sem rodas, sem entranhas. Parece que este é definitivamente o fim. Mas não. Chegou a hora dos açougueiros finais. Armados com maçaricos de acetileno, eles, como demônios, se lançam sobre este esqueleto. Com um chiado e feixes ofuscantes de faíscas que cheiram a tinta queimada, eles o cortam em pedaços de tamanho conveniente para o transporte. E esses pedaços de metal, a antiga carroceria, partem para sua última jornada, para a siderúrgica local, muitas vezes improvisada. Lá, em fornos artesanais, onde a temperatura ultrapassa 1000 graus Celsius, este metal é refundido. O aço líquido e incandescente é derramado em moldes simples de areia, e dele nascem coisas novas e simples. Vergalhões para construção, tampas de bueiro, ferramentas agrícolas simples ou até panelas de cozinha. O maior mercado de peças de carro usadas na Nigéria, e talvez em toda a África, é o Ladipo, em Lagos. Não é apenas um mercado, é uma cidade dentro de uma cidade, ocupando uma área de dezenas de hectares. Mais de 30 mil pessoas trabalham aqui. Mecânicos, vendedores, funileiros, eletricistas. O faturamento anual deste único mercado é estimado em centenas de milhões de dólares. É uma economia gigante e, em grande parte, informal, que emprega uma geração inteira. Ao contrário dos países ocidentais, onde muitas peças simplesmente vão para a prensa junto com a carroceria, na Nigéria, o nível de reaproveitamento de peças de um único carro se aproxima de 95%. Praticamente nada é descartado. Motores e transmissões são as mercadorias mais valiosas. O motor de um modelo popular, como um Toyota Camry, pode ser vendido por 500 ou até $1.000 ou mais, dependendo do estado. É muito dinheiro. Painéis da carroceria, portas, paralamas, capôs, são o pão de cada dia para milhares de pequenas oficinas. Faróis, espelhos, botões do painel, emblemas. Tudo tem seu preço. Até os assentos de carro velhos não são desperdiçados. Muitas vezes são reparados e usados como móveis em casas e cafés. E, finalmente, sobre o que resta. Depois de retirar absolutamente tudo o que pode ser vendido do carro, resta a carroceria nua. Seu peso é de aproximadamente 30% do peso original do veículo.
E mesmo esse resto não é desperdiçado. Na Nigéria, existem inúmeras siderúrgicas pequenas, muitas vezes artesanais, que refundem essa sucata. Anualmente, elas processam centenas de milhares de toneladas desse metal, transformando-o em vergalhões para a construção local. Isso significa que um arranha-céu que está sendo construído hoje em Lagos pode muito bem conter um pedaço de um Volkswagen que um dia rodou pelas ruas de Berlim. Você não vai acreditar o quão fascinante e impressionante é o processo de fabricação de cabos de aço para pontes. Recentemente, tive a oportunidade de visitar uma dessas fábricas e foi uma verdadeira celebração da maestria da engenharia e da perfeição tecnológica. Imagine-se em uma enorme oficina, onde o ar está cheio de sons de metal, com bobinas gigantes de fio de aço, que, como serpentes gigantes, se desenrolam e se entrelaçam em cabos incrivelmente fortes, capazes de suportar o peso de pontes inteiras. Não são apenas fios, são verdadeiras artérias que contêm força e confiabilidade, sem as quais as estruturas modernas não poderiam existir. Tudo começa com a seleção da matéria-prima. Um fio de aço de alta qualidade, que deve ter uma resistência e flexibilidade excepcionais. Esses fios passam por um processo de trefilação a frio, onde barras de aço grossas são puxadas através de orifícios especiais, reduzindo gradualmente seu diâmetro até se tornarem fios finos, mas extremamente fortes. Este processo não apenas torna o fio mais fino, mas também melhora suas propriedades mecânicas, tornando-o resistente à ruptura e à fadiga. Imagine que cada metro deste fio pode suportar cargas enormes, mas ao mesmo tempo permanecer flexível e elástico. Depois que o fio está pronto, começa a parte mais interessante: a formação do cabo de aço. Dezenas, e às vezes centenas, desses fios são torcidos em uma perna, e depois entrelaçados em estruturas complexas que garantem a máxima resistência e durabilidade. Cada camada de fio tem sua finalidade. Os fios internos suportam a carga principal, enquanto os externos protegem contra o desgaste e a corrosão. Todo o processo se assemelha à criação de um tecido vivo, onde cada fio é uma veia individual, que juntas formam um todo forte e confiável. A precisão e o controle com que esses cabos são fabricados são especialmente impressionantes. Cada etapa é acompanhada por testes rigorosos. Verificam a resistência à ruptura, a resistência a dobras e a influência das condições climáticas. Os testes são realizados com equipamentos especiais que simulam as cargas que o cabo sofrerá durante sua operação na ponte. Somente após passarem todos os testes, os cabos recebem a luz verde para uso na construção. Outro momento fascinante é a aplicação de revestimentos protetores. Os cabos de aço são cobertos com camadas anticorrosivas especiais, que lhes permitem suportar anos de exposição à umidade, sal e raios ultravioleta. Isso é extremamente importante, pois as pontes muitas vezes estão em ambientes úmidos ou em locais com climas agressivos. Graças a esses revestimentos, os cabos não apenas mantêm sua resistência, mas também prolongam a vida útil da ponte, garantindo segurança e confiabilidade. Imagine a escala da produção. Fábricas que podem produzir milhares de toneladas de cabos de aço por ano, desenrolando e entrelaçando centenas de quilômetros de fio. Os fabricantes americanos, por exemplo, têm muitos anos de experiência e utilizam as tecnologias mais avançadas, o que lhes permite criar cabos para as pontes mais famosas do mundo. Sabe-se que a empresa American Bridge instalou centenas de milhares de quilômetros de cabos de aço para pontes suspensas. Um verdadeiro recorde que atesta a escala e a importância desta indústria.
Outro ponto que me impressionou foi o papel dos engenheiros e tecnólogos, que estão constantemente aprimorando os processos de produção. Eles trabalham para que os cabos se tornem ainda mais fortes, mais leves e mais resistentes a cargas extremas. O uso de novas ligas, o aprimoramento dos métodos de torção e revestimento, tudo isso torna os cabos de aço modernos verdadeiras obras-primas da engenharia. Durante a visita, vi como enormes bobinas de fio de aço se moviam suavemente pelas esteiras, como o fio passava pela trefilação a frio e como os mestres controlavam cada centímetro desse processo. Era como observar o nascimento de um ser vivo, que em breve se tornaria parte de uma estrutura grandiosa, capaz de suportar centenas de toneladas e resistir a qualquer teste do tempo e dos elementos. Os fabricantes americanos, como a American Bridge Company, têm uma vasta experiência na fabricação de cabos de aço para as maiores e mais famosas pontes do país. Eles produzem milhares de toneladas de cabos anualmente, usando tecnologias modernas e um rigoroso controle de qualidade. Sabe-se que para pontes suspensas são utilizados cabos com estrutura multicamadas, capazes de suportar cargas de centenas de toneladas. Durante a construção da ponte do Brooklyn, por exemplo, cada um dos cabos principais consistia em 19 pernas separadas, e cada perna de 278 fios. Isso proporcionava uma enorme margem de segurança, permitindo que a ponte suportasse não apenas o peso de sua própria estrutura, mas também o tráfego e o impacto dos elementos. Essa abordagem permanece relevante até hoje. Os cabos de aço modernos para pontes são fabricados levando em conta múltiplas margens de segurança e confiabilidade. A produção de cabos de aço no Seseftra Massaquino é uma combinação de tradição e inovação, onde a maestria de engenheiros e tecnólogos é complementada por linhas automatizadas e equipamentos modernos. Cada etapa, desde a seleção da matéria-prima até a aplicação de revestimentos protetores, é controlada com a máxima atenção, pois a segurança de milhares de pessoas que usam as pontes todos os dias depende disso. As empresas europeias, especialmente em países como Alemanha, França, Itália, bem como na Ucrânia, Romênia e Polônia, desempenham um papel importante no fornecimento de cabos de aço para a construção de pontes de várias escalas, de passarelas urbanas a enormes pontes suspensas e estaiadas. O processo de produção começa com um fio de aço de alta qualidade, que passa por um rigoroso controle de composição química e propriedades mecânicas. Na Europa, a produção é frequentemente regulamentada pelas normas DIN e EN, que garantem que o produto atenda aos mais altos requisitos técnicos. Essas normas definem os parâmetros do material, a construção dos cabos, o tipo de trançado, o grau de rotação e até o tipo de revestimento da superfície dos fios, o que permite adaptar o produto a condições de operação específicas. As pontes modernas são o resultado de milênios de desenvolvimento do pensamento de engenharia, onde tradições, inovações e os materiais mais modernos se combinam. Elas não apenas cumprem a função de conectar margens, mas também se tornam símbolos de cidades, monumentos culturais e obras-primas técnicas que impressionam a imaginação e inspiram novas gerações de engenheiros. As maravilhas da engenharia moderna incluem a roda de Falkirk, na Escócia, um elevador de barcos giratório único, que conecta dois canais e permite levantar barcos a 180 graus. Este objeto não é apenas funcional, mas também impressiona com seu design futurista. Pontes estaiadas, como a Golden Gate em São Francisco, demonstram o uso de cabos de aço que suportam cargas enormes e garantem a durabilidade das estruturas.